Fala galera, terminou no Maracanã, Flamengo 0, Ceará 2. O que falar sobre o jogo de hoje? São tantas coisas. O Flamengo já começou errado, né? Na sua escalação, Rogério Ceni volta com Gustavo Henrique, né? Que eu acho uma coisa até pouco inteligente da parte dele, né? Assim, o Gustavo Henrique, ele tem uma característica de jogo que não é compatível com a do elenco, como o elenco joga, né? O elenco, de uma forma geral, ele pede para um determinado modelo de jogo, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente, o que eu penso, o que eu vejo, como esse elenco pede para jogar, as características de cada jogador, como é que o Flamengo deveria jogar para aproveitar os 100% dos seus jogadores. E o Gustavo Henrique não tem essa característica de conseguir jogar com a bola no pé. O Gustavo Henrique, ele rebate muito bem a bola aérea e só. O mano a mano dele é muito ruim, principalmente quando tá mano a mano, beleza. Você vai passar assim, mas tá errado, o zagueiro não pode ficar mano a mano, com o jogador muito mais rápido, beleza. Ok, o Mari não era um dos jogadores muito mais rápido, ele fazia muita diagonal, mas o Mari, ele estava adaptado a um tipo de modelo que o Flamengo jogava, né? E esse elenco do Flamengo tem que jogar dessa forma para conseguir ter um resultado bom, né, dentro de campo, assim, de desempenho. Mas o Gustavo Henrique não tem essas características, ele não consegue ler bem a bola coberta e descoberta, e ele é ruim no mano a mano, ele é muito lento, ele tem uma séria, mas uma grave dificuldade de jogar com a bola no pé, de jogar futebol, de pegar essa bola e dar um passe, de pegar essa bola e entender como é que funciona a dinâmica de rodar essa bola um pouco mais rápido, para balançar o time, o balanço defensivo lá do time adversário se complicar, ter que fazer troca de posição e aí o Flamengo explorar os espaços. Não existe isso. E aí o erro do Rogério Ceni, aí sim é um erro grotesco, né? De entrar com o Gustavo Henrique, não faz sentido nenhum. Eu até acho que eu sou a favor de que a diretoria do Flamengo se reúna com o Gustavo Henrique e Léo Pereira e fala assim, olha só, obrigado aí pela disponibilidade, obrigado pela força de vontade que estão demonstrando. Não casou, não deu certo, vamos tentar procurar um clube para vocês. E é isso, entendeu? Deixar eles ali no elenco sem tentar ao máximo não desvalorizar o ativo do Flamengo, mas já dá a entender para eles o seguinte, ó, vocês não vão continuar, vamos tentar arrumar um clube para vocês, entendeu? E todo mundo fica bem, tranquilo, eles continuam a carreira deles e o Flamengo continua o seu caminho, porque Léo Pereira e Gustavo Henrique não conseguiram e não vão conseguir jogar pelo Flamengo. Isso é um fato, isso está muito claro. Passa treinador, não adianta, nem que se voltar o Jorge Jesus lá vai fazer o Gustavo Henrique jogar. Muito menos o Léo Pereira. Então é muito complicado a escalação de início do Gustavo Henrique, barrando o Natan, que é o segundo melhor zagueiro do Flamengo. O Flamengo tem um excelente zagueiro, que é o Rodrigo Caio, para mim, a nível de seleção brasileira, muito bom zagueiro, e um dos poucos que não caiu o rendimento continua quase a mesma coisa do que 2019, mas o Natan é o segundo melhor zagueiro. E não quer dizer que o Natan é um puta zagueiro, que é um Juan da vida, que é um Mari da vida. Não é um puta zagueiro. Só que dentro dos zagueiros disponíveis pro Flamengo, ele é o segundo melhor. E ele tem que jogar. Ele tem que jogar mesmo se ele falhar, porque ele é moleque, ele é novo, ele vai oscilar, né? Mas ele tem que jogar. Não dá pro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tomou um cartão amarelo com 5 minutos no lance esdrúxulo no meio de campo, né? Então não faz sentido a entrada do Gustavo Henrique para esse jogo. Outra coisa que na minha cabeça também não faz sentido é a entrada do Pedro. Eu sou a favor da entrada do Pedro. Eu acho que o Pedro tem que ser titular nesse time. Não fez um bom jogo hoje, mas eu acho que ele tem que ser titular nesse time. Agora, não dá pro Gabigol sair. Não dá pro Gabigol sair, ficar no banco e olhar o Bruno Henrique sem conseguir matar uma bola. O Bruno Henrique não consegue matar uma bola. O Bruno Henrique mata a bola, ele já cai tropeçando, já não consegue fazer. Pelo amor de Deus, o que o Bruno Henrique tá fazendo em campo? O alienígena do Space Jam veio, roubou o talento do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique só tá a carcaça ali, gente. Ele não consegue mais jogar bola. Tá na hora. Olha, eu tenho vídeos aqui comprovando, eu sempre falei, ó, tem que dar continuidade, tem que dar ritmo de jogo. O Bruno Henrique depende muito de ritmo de jogo, tem que manter o Bruno Henrique em campo. Mas o Flamengo já fez isso. Já manteve o Bruno Henrique em campo durante muito tempo. E ele não conseguiu voltar a jogar. Então tá na hora de dar um descanso psicológico dele, na imagem dele. Dar um descanso, botar ele no banco um pouco.
Não, agora é inadmissível o Gabigol. O Gabigol, por todos os defeitos que o Gabigol tenha, ele estava jogando melhor que o Bruno Henrique e que o Everton Ribeiro. Mas sem dúvida nenhuma. O Gabigol não pode ir pro banco e esses dois estarem de titular. Um dos dois teria que sair. Não quero tirar o Bruno Henrique, beleza, tira o Everton Ribeiro. Mas não tira o Gabigol. Não tira o Gabigol. Na minha visão, ao tirar o Gabigol, o Rogério Ceni deu um recado muito duro pro elenco, falando, nem sempre o mérito de você estar jogando bem vai te garantir ser titular. E não acho que o Gabigol estivesse jogando no top do seu futebol. Porém, acho que o Gabigol precisa ser titular, tendo em vista que tem dois caras ali do quarteto ali ofensivo tradicional do Flamengo, dois caras que estão absurdamente abaixo. E assim, é inexplicável como o Everton Ribeiro caiu de rendimento, principalmente depois da vinda do Ceni. É inexplicável. O Everton Ribeiro vinha sendo um dos melhores da temporada de 2020/2021. Ele vinha jogando muito bem, se credenciou com mérito para estar na seleção, fez um bom jogo pela seleção e acabou, voltou da seleção. E aí? Não consegue mais jogar. Muito complicado o Gabigol sentar no banco e o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique estarem em campo. Nenhum dos dois está jogando num nível adequado. O Gabigol está um nível acima deles, de performance, de rendimento. Não faz sentido. O Gabigol consegue fazer a função tanto do Bruno Henrique quanto a do Everton Ribeiro. Não existe explicação o Gabigol sair do time e esses dois continuarem no time. O Everton Ribeiro é capitão, paciência. O Flamengo é maior que todo mundo ali. O bem maior tem que ser do Flamengo, do time do Flamengo. O Flamengo conseguiu os resultados. E a postura do Flamengo hoje foi reprovável. Começou o primeiro tempo, ele entrou no jogo para jogar mais uma partida de Brasileiro, enquanto o Ceará entrou para jogar uma final. Entrou para jogar o pão de cada dia ali. Parecia que, tipo assim, o Ceará tava era o jogo que se não ganhasse ia cair, sabe? Tipo, os caras entraram, ganharam todas as divididas, gritando. E o Flamengo lá, moroso, com a sua qualidade técnica. E aí? Cheio de qualidade técnica, não conseguiu fazer um gol no Ceará. Não adianta. No futebol, futebol se joga com confiança, com transpiração, né? É também vontade. Não adianta. Se você não igualar pelo menos na vontade, não tô tendo um dia bem tecnicamente. Iguala na vontade, porra. Mas se tu não igualar na vontade, tu pode estar bem voando tecnicamente. Você vai ser engolido pelo teu adversário. Porque o seu adversário vai estar com mais vontade. Um outro ponto que eu gostaria de deixar, fazer essa análise assim no Flamengo é o seguinte. O Flamengo, desde da passagem do Domi, tinha uma frase que o Jorge Jesus falava que era muito característica e o que marcou muito o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo. Que ele falava assim, o time tem que saber defender com poucos. O time tem que saber defender com poucos. O que ele quer dizer com isso? O JJ, ele jogava com as linhas muito avançadas e ele conseguia fazer a roubada de bola, ou, quando não conseguia, fazer a falta, ou, em último caso, conseguia fazer, avançando a última linha, deixar vários jogadores deles em impedimento, né? E aí, às vezes, o portador da bola, às vezes muito pressionado por causa da pressão ofensiva do Flamengo, tinha que se desfazer da bola, e aí o jogador acabava ficando em impedimento. Ou seja, o Flamengo conseguia marcar com uma linha, com poucos, né? Eram poucos ali fazendo uma marcação, achatando esse campo. E você pega o elenco do Flamengo, você tem um meio campo com Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Se você pegar esses quatro, se você descer tuas linhas, né, coisa que o Domi e o Rogério Ceni fazem, né, e fizeram, o Domi fez, né, e o Rogério faz com frequência, principalmente quando abre o placar, desce as linhas. Esse meio-campo não é pegador. Esse meio-campo não sabe fazer esse tipo de jogo. O Abel tentou fazer isso no Flamengo, quando o Flamengo, no início desse elenco, né, dessa formação desse elenco, o Abel tentou fazer isso. E eu cansei de falar, não dá pra você botar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique pra marcar. Não dá, não vão marcar. Não vão marcar. Porque não é característica deles. O Flamengo, pra jogar com essa linha de meio-campo, com esse quadrado, entre aspas, mágico, o Flamengo tem que saber
principalmente a sua linha defensiva, saber ler bem a bola coberta e a bola descoberta, e achatando o outro time, e amassando o outro time, imprensando esse time no campo defensivo. E o Flamengo não consegue mais fazer isso, conseguia fazer com muita naturalidade nos tempos de JJ, e fica muito claro e evidente o peso da saída do Mari, que o Mari, que já cresceu numa base europeia de escola de futebol e já estava muito acostumado a ler bola coberta e descoberta. Ele era um mestre em fazer isso, ele comandava praticamente a defesa inteira do Flamengo, né? Com o Rafinha e Felipe Luiz também, com muita facilidade em ler isso. E aí você para pensar, porra, beleza, o Mari saiu ali. Mas, pô, o Rodrigo Caio aprendeu, se não soubesse, aprendeu a fazer isso. O Isla, porra, passou a carreira inteira na Europa, sabe fazer. O Felipe Luiz também sabe fazer. O que falta? O que falta pro Flamengo conseguir ter e aí muita gente chama de intensidade, e achatar o campo, você diminuir o campo. Hoje o Flamengo dá muito campo pro adversário jogar. Eu falava isso desde os vídeos, quando o Domi era o técnico, eu falava, o Flamengo deixa um buraco entre as linhas e os times adversários fica muito confortável para jogar. Muito confortável para jogar. E é a mesma coisa hoje. O Flamengo deixa o time adversário jogar da forma que quer. Então, para a característica do elenco, o Flamengo tá jogando errado. E aí eu vou fazer também só um detalhe. Eu não acho que o Rogério Ceni tenha dedo nessa situação, tipo assim, vou deixar o time adversário desconfortável, vou afastar minhas linhas. Eu não acho isso. O Domi fazia muito isso. O Domi desceu as linhas mesmo, ele tentou fazer um jogo em blocos, crescendo durante com a bola no pé e crescendo, né? Passando etapas ali no campo. O Rogério Ceni conseguiu, em vários momentos, fazer uma pressão pós-perda, e aí eu lembro o jogo contra o São Paulo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, que foi 2-1 São Paulo, mas o Flamengo roubou 465 bolas no ataque, só que aí teve a incompetência e a falta de sorte também embutida nisso, e o Flamengo não conseguiu fazer os gols, e não vem conseguindo durante toda a temporada, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo no Brasileiro, que o Flamengo teve 450 milhões de chances e não conseguiu fazer o gol, e isso vem sendo uma rotina, né, nessa temporada. O Flamengo também fez uma boa pressão pós-perda no início do jogo contra o Bahia, antes de ter o Gabigol expulso. O Flamengo conseguiu fazer uma pressão pós-perda boa. Contra o Curitiba também conseguiu. Contra o Bahia, o Flamengo teve um jogador expulso, né, sofreu durante o tempo. E aí, eu acho que veio um clique ali, que eu acho que explica muito também como o Flamengo vem começando os jogos, né? Você vê que existe uma desmotivação. Eu não sei qual motivo, eu não estou dentro do vestiário do Flamengo, mas é claro que existe uma desmotivação. Porque no jogo contra o Bahia, quando houve o caso de racismo lá do Ramires com o Gerson, o time ficou revoltado e transformou essa revolta e canalizou para o futebol. E o Flamengo amassou o Bahia da partir de então. Depois que aconteceu aquilo, o Flamengo vinha sofrendo, o Bahia estava caminhando para uma vitória certa, o Flamengo amassou o Bahia e conseguiu reverter o resultado. E aí muita gente elogiou, com razão, né? Por quê? Porque o time estava motivado, o time estava com tesão. E você vê hoje o time do Flamengo, você vê o time sem tesão, o time que, tipo assim, vamos jogar, vamos tentar aí, a gente é muito bom, nós somos muito bons, nós temos a qualidade técnica muito boa. Foda-se, a qualidade técnica não quer dizer absolutamente nada. Se você não tiver transpiração, se você não tiver confiança, se você não tiver vontade de vencer, se você não igualar na vontade do seu adversário, você pode ser muito melhor que ele vai ganhar você. Ou ele vai criar muitas dificuldades para você. Você tem que igualar na vontade. Se você não está num momento técnico muito bom, você tem que igualar na vontade. Mesmo que se você estiver num momento técnico muito bom, você tem que igualar na vontade. Porque o esforço, a raça, a vontade, o Ceará não perdeu dividida. O Ceará ganhou quase todas as bolas aéreas. É isso. O resultado é muito justo. Não acho que o Ceará perdeu o domínio do jogo em nenhum momento. O Ceará recuou suas linhas e atraiu o Flamengo para jogar em transição e conseguiu, né, fazer isso, e tanto que fez o 2-0. E eu queria também bater num ponto aqui, para a gente finalizar. Porra, que trabalho bizarro, né? Fizeram um esquema aí, popularmente, vulgarmente falando, uma macumba aí pro Flamengo, que, porra, o Flamengo tá com um azar absurdo. Os caras pegam essa bola, a bola dá uma quicadinha e aí chuta, vai na lua,
né? O Flamengo não consegue fazer os gols e os caras vão e fazem um gol. O último gol do Ceará foi uma bola ele tava longe, a bola veio mais ou menos lenta, só que ela dá uma quicadinha e sai da mão do César. E a bola entra. É bizarro a falta de sorte do Flamengo. E assim, você vê nas entrevistas que o Ceni fala, não, a gente treina muito finalização, e eu não duvido que treina, eu acho que treina mesmo finalização, e você pega os jogadores como Bruno Henrique, como o Gabigol, que a bola batia neles, a bola entrava em 2019, e essa temporada tá uma nhaca, meu irmão, tá uma nhaca, de repente, sei lá, mano, fazer alguma coisa lá pro Flamengo, lá espiritualmente falando lá, porque, porra, é muita falta de sorte em momentos decisivos, né? É lógico que é só um detalhe, porque tem muita coisa por trás, a gente não pode resumir apenas em azar essa fase do Flamengo, né? E todos esses detalhes, todos esses motivos que eu já falei antes, o azar não vai passar por cima de todos esses pontos que já foi falado antes, mas é um ponto também, eu acredito que seja um ponto, não é crucial, mas eu acho que é um ponto que vem atrapalhando demais o Flamengo também. Essa falta de sorte aí, e aí se alguém quiser chamar de falta de capricho nas finalizações, o Flamengo tá deixando de fazer gols incríveis, né? E aí o time vai lá e o outro time vai lá e chega e faz o gol de uma forma até fácil, né? Só recapitulando, o Flamengo rasgou 3 meses de trabalho com o Domenech, né? E agora paga a conta ainda. E o Ceni, infelizmente, foi uma aposta que já dá para dizer que não deu certo, né? Quando o Rogério Ceni foi contratado, eu fiz um vídeo, falei que eu não teria trazido, mas que seria uma aposta e que poderia dar certo. Ele já tinha um trabalho consolidado no Fortaleza, mas uma coisa é trabalhar no Fortaleza, outra coisa é trabalhar no Flamengo, né? São Paulo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, times que tem muita torcida, tem muita pressão, com elenco vencedor. É muito difícil trabalhar com elenco vencedor. Você vê aí o Cruzeiro, como é que ficou essa situação no Cruzeiro, né? Um elenco já acomodado, bem ou mal, já botaram o nome deles na história do Flamengo. Então, para você criar a motivação, você depende muito do seu líder ali, do seu treinador. Ele precisa criar a motivação, ele precisa ser uma inspiração para os jogadores lutarem até o fim, e agrava ainda mais sem a torcida lá dentro de campo, né? É um agravante que a torcida com certeza não ia deixar barato esse tipo de atuação, não ia deixar barato esse início de jogo. A torcida já ia começar a pegar no pé desde o início e com certeza faria diferença. Mas enfim, não tem torcida para os dois lados, né? Então não é desculpa para nada. Acredito que o Ceni não fique para a temporada seguinte, e se eu fosse o diretor do Flamengo aí, o responsável, eu já teria demitido o Ceni já hoje, né? Não sei nem se demitiu, não sei, tô gravando esse vídeo aqui, não sei se já caiu, mas eu já teria demitido o Ceni e já começaria a planejar 2021, e o que viesse essa temporada seria lucro. Tirar a responsabilidade, beleza, não deu certo, pensa 2021 e se desvincula de 2019 de uma vez por todas. Valeu, rapaziada, um grande abraço e até a próxima.